Boa noite ao pessoal que nos assiste também e peço ao secretário para ver a ata da última sessão ordinária. Você chama Chamar a nova colega vereadora Camila, como segunda secretária, para compor a mesa aqui para continuarmos a sessão. A ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de São João da Fronteira, Piauí, exercício 2025. A 21 dia do mês de março do ano de 2025, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, na Rua São Paulo, número 477, Centro, presente vereadores Ana Camila de Souza Oliveira, Ana Começa Araújo Chimenez, Sandra Freire de Oliveira, Laíl Medeiros Costa, Larissa M. do Nascimento Silva, Antônio Renato Fausto Melo, Tomás Vitor Rodrigues, Francisco Luiz Dias da Silva, sob a presidência da vereadora Ângela Maria Machado de Andrade Matheus. Pequenos pedidos do dia, que constatando o Código Eleitoral, pretende declarar a sessão aberta e pediu ao secretário parlamentar para fazer a leitura da ata da última sessão ordinária, que depois de lhe aprovado será assinado pelos vereadores presentes. Em seguida, foi lida a pauta da sessão e foram apresentados o requerimento número 01/2025, que requer o compartilhamento dos prédios escolares de Agosto Melo e Manuel Fernandes Lima, para a utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, e a indicação número 02/2025, que indica a Secretaria de Educação a análise do edital do novo PAC, referente à seleção do governo federal para a aquisição de ônibus escolares, ambos da vereadora Ana Camila, e o requerimento número 01/2025, vereador Lidomar, que requer que os colégios desativados façam por uma adequação e sejam utilizados para atendimento médico à população. Pelo expediente do dia, fez uso da palavra a vereadora Ana Camila, só da presidente do vereadores, o grupo presente e que assiste. Iniciou explicando sua indicação à Secretaria de Educação e a justificativa da mesma. Explicou também o requerimento número 01/2025 e a importância do mesmo. Diz também que na gestão passada, juntamente com o vereador Valério, cobraram a Casa de Apoio de Teresina, que o atual gestor já manifestou interesse e que isso seja visto com certa urgência. Fiz uso da palavra a vereadora Clésia, saudou os colegas vereadores, o público presente e das redes sociais. Manifestou favorável às pautas do dia e agradeceu a assessoria da Câmara pela explicação do projeto, que é de suma importância. Fiz uso da palavra a vereadora Sandra, sendo a presidente dos colegas vereadores. Agradeceu a Deus por mais um dia de trabalho e se solidarizou com a vereadora Renata pela morte do seu pai e pediu um minuto de silêncio. Fiz uso da palavra a vereador Claeide, saudou a todos os presentes. Iniciou também falando sobre o senhor Donato Batista, que era o representante do ponto do campo. Sobre as indicações dos colegas, disse que há alguns dias o secretário de Educação já tinha comentado sobre isso, de transformar os colégios em ponto de apoio da saúde, e não é má ideia, mas disse que o que precisa é de qualidade e não de quantidade. Fiz uso da palavra a vereadora Larissa, saudou a presidente do vereador do grupo presente e que assiste, e se solidarizou com a vereadora Renata pela morte do seu pai. Fiz uso da palavra a vereadora Renata, saudou a presidente, os colegas vereadores do grupo presente. Agradeceu a assessoria jurídica da Câmara por ter vindo esclarecer as dúvidas sobre o projeto. Em seguida, agradeceu a todos pelo apoio, pela força nesse momento difícil, porque só sabe quem perde. Agradeceu a todos que visitaram os textos e só tem gratidão. Em seguida, disse que os requerimentos dos colegas vereadores são muito bons e se manifestou a favor, porque o que é a bem da população é a favor. Completou. Fiz uso da palavra vereador Lidomar, pela presidente dos colegas vereadores e público presente. Sobre os requerimentos que sua esposa, na gestão passada, já tinha apresentado parecido com esse. Teve o atendimento do secretário e agora tem o colégio do Saquinho, que fica bem distante e seria muito bom para a população da região. Agradeceu também a assessoria jurídica pela explicação e ficou satisfeito com os pedidos que são atendidos. Agradeceu ao prefeito pela estrada da Vitombeira, que está ficando muito boa, pelo projeto da água na Roda BR, pelo abastecimento de água que está sendo feito na cidade, a reforma da estrada da Lagoa de Cima, a Marra das Pedras e a limpeza das ruas da cidade. Fiz uma palavra ao vereador Badé, saudou o presidente do vereadores e público presente. Disse que foi importante a presença da assessoria jurídica, manifestou seus sentimentos pela perda do pai da colega vereadora. Sobre a saúde, disse que ficou muito feliz em ver a doutora atender em casa no município, e é muito importante para o município essas visitas. Ressaltou também a importância da Casa de Apoio Teresina e tratou isso com o prefeito e disse que está providenciando. Disse também que já falou com o prefeito sobre a reforma do cemitério da Gangorra e o prefeito se prontificou a tomar providências. Sobre os transportes da saúde, disse que pegaram defasado, mas já estão resolvendo. E a presidente disse que a van que conseguiu formar com Mateus e não justifica estar nessa situação que está. Em seguida, a presidente colocou o projeto de lei número 02/2025 no Poder Executivo, que termina segura a votação, e o projeto foi aprovado com maioria de votos, 6 votos favoráveis e 2 abstenções,
da vereadora Larissa e do vereador Maíra. Não havendo mais nada a declarar, a presidente declarou a sessão encerrada e agendou a próxima para o dia 4 de abril por recurso. Passa a palavra agora ao nosso colega Clécio Carnessado, aqui da Sandra, depois nosso colega Paí, depois nosso colega Renato, em seguida Camila, da Delfim. Boa noite ao vice-presidente da casa, boa noite aos nossos colegas, boa noite aos que aqui se encontram e os demais que nos assistem nas redes sociais. Quero aqui agradecer a presença da minha irmã, a secretária de Saúde, e não poderia também deixar de parabenizar o nosso prefeito Marcos Mateus pela reforma das estradas e também parabenizar a ação social pela semana de caminhada que fizemos com os nossos autistas, né? Eu vou falar um pouco só sobre alguns deles aqui da pauta e os demais eu queria falar com a nossa amiga Larissa Chavez aqui, para a gente discutir melhor, né? É só sobre o requerimento da nossa amiga Camille do Lidomar, que eu já falei na sessão anterior, né? Que só a favor das escolas ativadas ser um ponto de apoio para a saúde. Também sobre o requerimento da minha colega sobre o nivelamento do campo de futebol em Santa Rosa. Também a gente tem importância, porque eu sempre estou lá, e eu sei que a Liga Esporte, a Liga de Santa Rosa é de grande importância. E quem sabe futuramente a gente possamos, né, construir um grande e belo campo de futebol em Santa Rosa. E sobre os demais, qualquer coisa eu peço fala dessa apresentação. Obrigada. Boa noite ao vice-presidente da casa, os demais colegas vereadores, o público aqui presente. Agradecer a presença aqui do ex-vereador Arnaldo, ex-vereador Antônio Carlos, nossa secretária de saúde, ex-vereador Rui também. E, enfim, todos que estão aqui, uma boa noite. E agradecer a Deus por mais um dia aqui de trabalho nesta casa. E só gratidão. No decorrer da sessão, se precisar, eu pediria a palavra. Boa noite para todos, senhores vereadores, boa noite a todos que nos acompanham aqui, aos ex-vereadores aqui, Arnaldo, Antônio, a nossa secretária de saúde, e boa noite a todos que nos acompanham em casa. Bom, eu queria falar aqui sobre 3 pontos essenciais aqui para a nossa cidade, vereador Lidomar, que é 3 pontos essenciais: segurança, saúde e educação. Bom, com relação à segurança, eu quero lembrar a todos aqui que nossa primeira sessão, no dia 21 de fevereiro, eu apresentei um requerimento nessa casa, pedindo melhorias no nosso GPM e o aumento do contingenciamento de policiais. Na presença, eu estava, quis fazer presente também o prefeito nessa casa. E assim, bom, o que eu estou vendo é que hoje já é 4 de abril e até hoje nunca tive nenhum retorno a respeito desse requerimento que a gente já propõe nessa casa. Então, como todos sabem, essa semana houve mais um roubo de moto aqui na nossa cidade. Então, assim, eu quero pedir encarecidamente ao nosso prefeito que tome tome pulso sobre a segurança da nossa cidade, para que a gente não deixe que os malandros, como se diz, tomem de conta. Achando que pode vir aqui, roubar uma moto, roubar uma coisa, roubar outra e ficar por isso mesmo. Então, assim, o que eu peço ao prefeito é que tome pulso sobre essa situação para ver se melhora mais. Com relação à educação, todos aqui sabem que os nossos alunos aí estão aí há 2 semanas sem assistir aulas, nossos alunos interiores, por falta de transporte escolar, por falta de ônibus. Então, assim, o que eu queria pedir também para o prefeito era que ele tomasse mais pulso sobre essa situação para tentar resolver esse problema. E com relação à saúde, quero inclusive agradecer mais uma vez aqui a secretária Ana Célia. Essa semana eu estive no hospital e conversei bastante com ela. Quero agradecer pela forma como ela me recebeu, pela forma como que ela me apresentou os problemas e as possíveis soluções. Porque é o seguinte, a gente recebe, eu não sei os senhores, mas eu recebo muita reclamação
pessoal com relação aos carros. O paciente precisa de um carro e tal, não é atendido, certo? Aí, como eu disse, tive lá no hospital, comecei com a série para tentar entender o problema. A situação é complicada. A demanda é muito grande, os carros são poucos. O que a secretária me relatou, no período de transição, os carros estavam funcionando, mas quando foram entregues, alguns estavam com problema. Ajeita, poucos dias quebra de novo, ajeita, quebra de novo. Então, assim, nessa conversa que eu tive com a secretária, a solução que a gente acha mais viável seria a renovação da frota e também, senhor Lindomar, a aquisição de mais veículos para poder atender a demanda da população. Então, assim, esses 3 pontos, segurança, saúde e educação, são pontos essenciais para a nossa cidade e é o que eu peço para o nosso prefeito, para dar mais atenção a esses 3 pontos, para que a gente possa seguir uma vida tranquila na nossa cidade. Boa noite, senhor presidente. Está comandando essa casa hoje. Boa noite aos colegas vereadores aqui presentes. Boa noite a meu esposo, o ex-vereador Arnaldo, o ex-vereador Ricardo, o ex-vereador Pacol, ex-vereadora Vânia, nossa secretária de saúde, mais uma vez presente. Parabéns, secretário, por você estar aqui na nossa sessão, ouvindo as nossas demandas. Isso é muito bom, viu? Boa noite a todos que estão aqui presentes, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, via Facebook, né? Gostaria de aqui justificar, presidente, a ausência da nossa colega vereadora Larissa, que ela pediu para me justificar aqui para o público, que não deu para participar hoje da sessão porque está fazendo estágio, né, na faculdade, né? Aí não chegou a tempo, né? Demorado e não chegou a tempo, só justificando. E eu gostaria de dar uma boa noite também ao meu amigo Mário, ela saiu, tá ali, né? Boa noite, meu amigo. Gostaria de começar a minha fala, senhor presidente. Essa semana estive também visitando, né, as dependências do nosso colégio, da SEG, Colégio Mãe do Conselho, né? Desde já fui muito bem recebida pelo diretor Domingos, né? Uma pessoa muito competente, uma pessoa muito educada, nos recebeu muito bem, eu e meu esposo. Estive no refeitório, né, fiscalizando as merendas dos alunos, fui bem recebidas também pelas funcionárias, merendeiras, né, os alunos também, né, cozinha muito limpa, né, muita merenda, né. O único algo errado que eu achei, que eu abri no freezer e encontrei lá 2 sacolas de carne com osso, né. Isso não pode acontecer, né? Ser servido carne com osso para os nossos alunos, né? Não desmerecendo a carne, porque carne com osso é bom, mas só que para servir para aluno não é bom, né? E às vezes solta um feto, né? Pode engasgar uma criança, ferir, e não é bom, né? Mas as demais outras coisas muito boas, muito peito de frango, arroz, muita comida mesmo. E tive uma conversa com o diretor a respeito dessas demandas do transporte escolar. Ele até me garantiu que a nova empresa iria se apresentar com o transporte na quarta-feira, né? Hoje foi sexta-feira, pelo jeito não se apresentou. Ele sabe o que aconteceu, né? O que está acontecendo. É uma questão que a gente tem que rever, né? Porque nossos alunos estão sendo prejudicados, as aulas já começaram atrasadas, e agora essa questão do transporte, nossos alunos estão sendo muito prejudicados, né? E gostaria também de falar, senhor presidente, a respeito sobre a empresa que está cuidando da água, né? A questão da água no nosso município, né? Fazer o abastecimento de água. Está gerando muito incômodo para a população, muitos transtornos, né? Porque, por exemplo, na minha rua mesmo, já vai fazer um mês que foi cavado e não foi entupido. Eu não sei o que está acontecendo, se a Bia é só comigo porque eu sou vereadora de oposição, porque essa semana entupiram até a metade do quarteirão. Quando chegou na metade da minha casa, pularam, foi para outro lugar, né? Então, é uma coisa que não vai acontecer, viu, vereador? É triste, né? Eu sei que o prefeito não tem culpa, porque é uma empresa contratada, né? Então é uma empresa que a gente tem que cobrar dela. Ela
tem que ser mais responsável, viu? A gente entende que o abastecimento de água vai ser uma obra altamente importante para o município, mas que está gerando esses transtornos. Outras pessoas reclamam que não estão entupindo os buracos, o carro do lixo não está para passar para pegar o lixo, né, nas casas, e as pessoas estão tendo que deixar o lixo em outras ruas que o carro passa, né? Então, acho que a empresa tem que ter mais responsabilidade. Cavou, botou, não entupiu, né? Isso aí não pode acontecer. Lá na minha rua está quase um mês. Eu vou esperar mais essa semana. Se não resolver, infelizmente, vou ter que acionar o Ministério Público para ver o que está acontecendo, porque é uma obra grande, posta, todo mundo sabe, avaliada em mais de 6 milhões, não é para estar acontecendo isso aí, não. Essa empresa está desse jeito aí, não. Né? Então, são muitos transtornos, são muitas reclamações que a população reclama sobre isso, né? Já reclamei até com meu amigo Mauro, mas meu amigo Mauro faz o possível, né? Até eu lhe parabenizo, porque eu sempre estou lhe encontrando assim, na rua, no carro, socorrendo uma pessoa, atendendo, né? Então você está fazendo a sua parte, né? Mas a empresa está deixando a desejar, infelizmente, né? Infelizmente. E minhas palavras só são essas por enquanto, presidente. Se eu tiver mais alguma coisa, eu peço a palavra, tá bom? Boa noite. Boa noite, vice-presidente. Boa noite, quem está em casa nos acompanhando. Meu nome é Ariel. Boa noite, quem está em casa nos acompanhando. Boa noite a vocês que estão se dispondo a vir aqui, né, na Câmara todas as sextas-feiras. Isso é muito gratificante para nós, vereadores, vermos a casa cheia. E convidar a população para que tenham mais interesse em vir participar. Vocês podem vir participar assistindo aqui ou através do Facebook online, né? Sempre será muito gratificante recebê-los em nossa casa e poder ouvir vocês, né? Que pós-sessão a gente tira uma conversa, pode ouvir uma demanda de vocês. Então isso é muito gratificante para a gente, que vocês possam frequentar mais a casa do povo, né? Que aqui é a casa de vocês. Nós estamos aqui para ser representantes de vocês e discutirmos leis, assuntos de interesse da população. Eu tinha colocado um requerimento, mas eu até pedi para o secretário Amariel fazer a retirada dele da casa. Por quê? Porque era a solicitação, né, de uma máquina para a realização de um campo de futebol, nivelamento de campo de futebol na localidade de Santa Rosa. Ouvi uma demanda da comunidade, levei ao secretário de esportes e ele prontamente já foi conversando com o prefeito. Inclusive hoje eu estive juntamente com ele, o secretário de obras também, verificando, né, junto com a Apolinário, que estava lá fazendo todo o nivelamento com a máquina do campo. Então, assim, é gratificante, porque a gente está vendo que a comunidade está sendo ouvida, né, e vai trazer um benefício incentivando o esporte local ali na comunidade. Vai incentivar o esporte, vai incentivar o lazer, vai incentivar a interação entre sociedade e entre eles, né? E sem falar na qualidade de vida que estamos levando para os praticantes esportistas, né? Para o bem-estar da comunidade em geral. Então, aqui só agradecer pela prontidão de todos envolvidos, né? E também trago aqui para casa mesmo, né, atendimento para dentro da casa, não é para o poder executivo, né, o requerimento que eu trago, é para que nós, vereadores, possamos nos juntarmos e realizarmos, junto com a sociedade, secretarias, uma audiência pública em alusão à Semana de Conscientização do Autismo, né? Falar sobre o autismo, nós precisamos nos debatermos
ao longo do ano, não somente no mês de abril, né? Porque as famílias, elas estão ao longo do ano lutando pelos direitos, dos seus filhos. Então a gente precisa ser mais empáticos, sermos mais solidários e conscientizarmos as nossas crianças, a sociedade, debatermos políticas realmente públicas efetivas, né, para essas crianças, para essas famílias. E eu trouxe aqui até uma data, né, sugerindo, se todos vai ser votado na próxima sessão, né, mas eu trouxe uma data que pode ser modificada de acordo com o nosso diálogo. Né? Não, é requerimento para casa mesmo, da audiência pública, viu? Que seria ser realizado no dia 3 de maio, às 8 horas da manhã. Né? Então, assim, é um momento onde é importante para a sociedade, para as mães, para nós vereadores, formarmos e discutirmos sobre esse tema. Né? No momento, as palavras serão só essas, mas no decorrer do fechamento das falas, eu vou solicitar novamente. Boa noite a todos. Boa noite, meu colega. Boa noite, vereador Arnaldo, ex-vereador Arnaldo, Tony, Pacozinho, secretário de Saúde que está presente aqui, a todos vocês que estão assistindo nós no Facebook. E eu tinha muitas questões para falar hoje, mas sobre os requerimentos que tem aqui, mas a nossa colega não está aqui, eu vou só falar algumas coisas aqui que seja que eu entenda que faz parte do meu trabalho, né? Aqui teve o requerimento aqui falando sobre o soro de cobra, né? Eu fui pesquisar mais fundo, né? E fui falar com a secretária de saúde, que eu agradeço ela, que eu sempre estou aqui presente, ouvindo o que nós estamos falando, né? Eu fui pesquisar direitinho, me informar sobre o assunto. O soro, ele é feito pelo Butantan, né? Ele, hoje aqui nós não temos um hospital, nós temos uma OBS. Essa OBS, ela está ligada à Piripiri, que nós, toda demanda nossa é levada para Piripiri, né? E o Piripiri, antigamente ele fornecia esse soro para o soldado da fronteira, muito tempo atrás fez esse soro. Mas só que esse soro, ele não era utilizado. E aí, não era utilizado e tinha a vencer. Aí deixaram de fornecer, por isso, ficou diretamente lá, porque ficava o soro aqui, não utilizava, quando precisava lá, daí estava faltando. É que cada espécie de cobra, ela é um soro específico. Entendeu? E isso aí, esse soro, hoje, e não tem como a prefeitura comprar, porque é diretamente do Ministério da Saúde e é pelo Instituto Butantan que fabrica esse soro. Né? Isso aí eu quero explicar sobre esse requerimento aqui, que aconteceu pedindo, mas esse já veio sobre esse problema que é a Piripiri que está fornecendo, né? E sobre sobre o transporte escolar, que isso o Rafael falou. Na região de Alto Alegre, eu vejo que está muito bom o transporte escolar. Primeiro, o secretário de Educação, ele forneceu ônibus para a região que aonde não conseguia trazer em carro pequeno. Hoje tem outra localidade do Chique-Chique, que era o rapaz que pensava carregar às 5 horas da manhã, 6 horas, para poder fazer 3, 4 viagens, para poder conseguir fazer a demanda no tempo. Hoje foi colocado um ônibus para lá para poder trazer todos eles, um ônibus direitinho, limpo, muito organizado.
Que a região do Fojo, esse outro Fojo ali, que era colocado na gestão passada, que não era tentando tampar um buraco peneira, não. Na gestão passada, esse ônibus sempre deu problema. Era ônibus que era para-brisa, era ônibus bagunçado, tudo enquanto que existia, esse sempre teve problema. Carregar os alunos desse ônibus. Né? Hoje o ônibus é direitinho. Inclusive, tem uma rota que é para poder vir mais cedo, para poder trazer os meninos aqui para São João da Fronteira. O prefeito já solicitou um carro pequeno para vir mais cedo, para poder trazer esses meninos que vêm mais cedo para cá, e os outros no horário de estudo, que é o horário normal de Alta Alegre. Né? E é isso que eu estou vendo aqui. Lá na minha região está muito bem a parte de ônibus, os ônibus tudo certinho, os carros carregando 4 alunos, que antigamente tinha vezes que trazia 6, 8 alunos dentro do carro, isso aí eu tenho que falar, né? Hoje é 4 alunos que vêm, tudo bem organizado. E minhas palavras é essa que eu estou falando sobre o assunto da educação, né? E sobre a limpeza de Alta Alegre, não é querendo falar que o prefeito, dizer que o prefeito foi o melhor de todos os tempos, mas hoje no Alta Alegre, a limpeza que foi feita no Alta Alegre pelo período do Marco foi uma limpeza que eu nunca tinha visto, não. Agora começou a crescer mais lá, mas foi tirada toda a areia que tinha no meio-fio, foi limpado, pintado, como foi feito só na região da praça ali, foi feito lá em rua, todas as ruas, que é onde anterior, a rua que vai ali para a região ali, que é a rua do Pato descendo, as salsas fecharam a rua, só tinha um lugarzinho de passar bem pequenininho. No lado da garagem por ali, tudo era fechado, de salsa, de mato, foi limpado tudo. Está crescendo já, claro que não estamos num período de inverno ainda, mas foi muito bem feita a limpeza. Tem o período agora, o negócio da poda das árvores. Estava grande mesmo, mas não foi falta do vereador, o vereador cobrou e já está sendo resolvido. Está cortando lá as podas, está ajeitando. Eu acredito que ele está tentando se esforçando, fazendo o melhor possível para poder resolver o problema do município. A gente tem que ver que estão andando e estamos tendo dificuldade, mas está sendo resolvido. Né? Sobre o transporte da saúde. A secretária de saúde já mandou um carrinho para o Alta Alegre já para poder, quando precisar, já tem como mandar para aqui para o São João da Fronteira. Agradeço, secretário, que você já disponibilizou isso aí com o prefeito, já tem um carro, futuramente a ambulância. A ambulância era para ser para lá, aquela ambulância que tinha uma ambulância que ficava lá no Alta Alegre, uma ambulância, eu não entendi bem, eu quero buscar a ambulância toda bagunçada, que eu acredito que em 2, 3 meses foi bagunçada, não foi ter manutenção durante a gestão passada, a situação daquela ali, o carro vazando óleo, virando tudo em mano. E isso era para ter problema de carro, mas eu tive com o prefeito, agora há pouco tempo, lá no gabinete dele, ele já estava providenciando uma ambulância nova, correndo atrás para comprar uma ambulância nova, para poder organizar a frota de carro da saúde. Né? E organizar com dignidade, porque antigamente, estou dizendo com todas as palavras, a ambulância não tinha um step. Eu peguei o carro no meio do caminho para Alta Alegre, deu a ambulância, estava no prédio, porque não tinha mais o piloto do step prestava, precisava de buscar. Isso eu cheguei a falar até em sessão no mandato passado. E não tinha step, tudo era meio bagunçado nessa parte. No começo eu também peguei no Alta Alegre, no começo não botava a ambulância lá. Eu fiquei muito feliz, porque sempre eu dei um apoio na saúde da quem está precisando, e está carregando e dando um carro aí. Eu fiquei muito feliz com botar a ambulância, fiquei muito agradecido. Quando chegou já no meio do fim do mandato, começou a ambulância ficar para cá, não tinha carro lá, aquela confusão danada, sempre tem gente feio, né? O nome esse problema aí. Inclusive, a gente procurava um motorista, ligava para o secretário não atendia, o nosso colega Arnaldo, que era desse tempo vereador, era a maior confusão do mundo, nunca tive o prazer de ter o secretário aqui ouvindo a demanda do vereador. Quando eu ligava para ele, ligava o telefone, era aquela confusão danada, não atendia, o hospital não tinha um telefone para ele ligar, não sabia nem para quem ligava.
dentro de um motorista para outro, se tinha um motorista para atender, se não tinha. Às vezes o motorista estava atendendo na casa dele a 7 km de distância, que às vezes em 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos chega daqui um carro daqui no Alto Alegre e leva um doente para o hospital, que é o caso que aconteceu com um rapaz que foi picado da cobra, que foi picado lá com ligado, eu estive informando, com menos de 20 minutos o carro estava lá. Vou levar para pedir comigo, graças a Deus. E às vezes dava um trabalho para chegar, podia ter um carro lá, mas eu não vou estudar. Às vezes dava um trabalho ainda demorava mais que chegasse lá. Mas eu acredito que vai melhorar tudo e a gente espera que seja por dignidade, ter estéreo, carro direitinho, que a gente possa pedir e não ter negócio de oposição para a saúde. Eu sempre falei que a oposição para a saúde não é para existir. É para ligar do vereador ao rapaz que votou contra, não é para ter negócio de oposição. E antigamente existia, a gente ligava para o secretário para uma pessoa para levar para Teresina e tinha dificuldade porque nós ligávamos do outro lado. Tinha dificuldade, não podia atender. Isso não é para acontecer. Viu? A própria secretária está ouvindo aqui, isso não pode acontecer. Pode ser o cidadão não for ligado para atender. Isso aí que eu estou falando e eu acredito que isso vai ser resolvido. E a primeira coisa é que ver a boa intenção dela aqui. Ela está com a gente aqui, ouvindo, que nunca aconteceu com uma colega aqui, que é muito difícil de um secretário ouvir na nossa demanda. Sim, secretário. E nós estamos contando com você, eu acredito que vai ser resolvido os problemas da saúde e a educação, e eu acredito que a segurança também, nosso colega. Eu acredito que o prefeito vai correr, porque eu não acredito que o prefeito vai deixar a nossa cidade sem tomar providência. Eu acredito que sim. E isso que se depender do vereador aqui, a gente está sempre falando com ele e fazendo a demanda da gente e levando a ele o desafio de acreditar no nosso município. Minhas palavras é essa. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho aqui, eu disse na abertura da sessão, não falei nada. Eu só queria que, como o nosso colega Clair requisitou na fala dele com concordância e discordância, direcionada à fala do nosso colega Clair. Não é, Clair, porque hoje eu quero ajudar o prefeito que eu sou da situação, você está certo, cada opinião, cada vereador tem sua opinião diferente, isso a gente tem que concordar. Mas até no comércio sempre falta alguma coisa. No comércio ele nunca tem tudo, uma oficina, nunca tem todas as ferramentas. E nenhuma gestão nunca vai ser perfeita também em tudo. Você vai ter uma falhazinha. Na questão da segurança, eu acredito que não é que eu esteja dizendo que eu sou contra, é claro que eu concordei com você na questão da mudança de traçado, isso é muito bom. A gente tem que implementar quanto mais melhor. Mas isso não quer dizer que vai coibir o roubo, não. Vai acabar, não vai ter mais nenhum, não. Não, isso vai continuar tendo, porque isso é do mundo, isso aí nunca vai acabar. Porque agora não adianta a gente pegar e ficar também querendo atribuir a culpa de algum roubo de terra ao prefeito, porque o próprio prefeito não tem culpa, ou ele tem que correr atrás de cima, é melhor sim, tem que correr. Mas porque teve um roubo ali, o prefeito não tem culpa, a gente está todo tempo só em nível dele, cobrando dele, porque na gestão passada, não é porque nós estamos só falando do passado, não, é porque o passado está bem próximo, foi agora recente que terminou a gestão passada. A gestão passada teve roubos amontoados no outro. E o nosso colega Clair, está certo que você vai me dizer assim, não, mas eu não era vereador, mas você como cidadão tem seu direito de reivindicar também. Você não fez uma postagem na rede social reclamando da segurança, pedindo efetivo, nem nada como cidadão. Aí, anterior aí, teve aquele assalto do Daniel da Fernanda, que abandonou a residência dele, teve o assalto do seu Alfredo Massa, que teve que deixar a sua propriedade devido à falta de segurança no município. Teve um assalto da lotérica aqui de São João da Fronteira. Teve um assalto teve aquele arrastão lá no estúdio nos depois da Santa Rosa, que fizeram um arrastão lá, chamaram vários motos de assalto. E isso foi um tumulto, amontoado no outro, entendeu? E eu nunca vi a sua preocupação nessa época. Então agora, qualquer coisa que acontecer, você vai direcionando o prefeito, é um direito seu como vereador, não estou tirando o seu velho de jeito nenhum. Eu tenho que reclamar, mas é claro que é bom o efetivo do governo, mas é muito comum o município, como prefeito, correr atrás, mais de ponta, e ele está tentando, mas nem tudo que a gente tenta ver, você sabe que qualquer coisa que a gente vai fazer, tem todo o processo, o passo a passo, tem que requisitar, tem todo aquele trâmite até chegar naquela oportunidade de a gente conseguir. Mas aqui ele está correndo atrás, está. E sobre o transporte escolar também, concordo com os novos colegas que estão reclamando, atrasou um pouco, isso é verdade, está atrasado. Mas aqueles que estão em pratos,
a questão de mudança de gestão, a questão de mudança de empresa, a questão de mudança nos colégios por tempo integral, não são um fator, são 3 fatores que acrementou no município agora nesse início de gestão. Então atrasou, mas o secretário de Educação, se tiver qualquer um dos nossos colegas vereadores aqui, ou vereador insatisfeito com ele, quando eu terminar a minha fala aqui, pode falar. Porque eu estou super satisfeito com o secretário de Educação. Por quê? Porque ele está empenhado, tem dia que ele está de madrugada trabalhando, ele está dando o melhor dele para desempenhar o papel como secretário de Educação do município. Isso aí eu acredito que a sociedade toda está vendo, os nossos colegas vereadores estão vendo, então ele está dando o máximo para melhorar. Agora, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não consegue fazer as coisas, nunca vai ficar 100% perfeito. Você vê que hoje a gestão aqui, ela encontra a gente na nossa sessão com 2 secretárias. Nas sessões anteriores do mandato passado, nunca tinha um secretário nessa casa. O prefeito, nas aberturas da sessão, o prefeito esteve nessa casa, disputando nós, como vereador aqui. Então, são vários os fatores que temos que também ver com clareza. Sobre a questão da saúde. Uma vez eu tive um caso, o vereador Arnaldo, na época foi vereador junto comigo, eu tive um caso uma vez de uma pessoa com coronavírus. Eu passei 1 dia e meio no hospital por várias vezes atrás, e a última vez o Beval, o Djalma estava lá, quase eu me pego com o Alberto, porque ele disse que se eu quisesse eu ia buscar a pessoa, altamente infectada com coronavírus. Então, e hoje a gente tem, não é porque a secretária de saúde aqui não, a gente está vendo ela também dando o melhor dela, preocupadíssima, atendendo a gente quando a gente liga, resolvendo tudo, disponibilizou um número de telefone lá, a gente está ligando, falando, eu mesmo já liguei esse número de telefone lá para testar, na mesma hora foi atendido, fui chamada. Então isso é bom demais. Eu assim, a minha pensamento, eu estou achando pouco. Eu estou achando desenvolvido mais um pouco. Então, todas as demandas que tem, a gente está de olho, está tentando melhorar. Sobre a fala da nossa colega vereadora Renata, a questão da água ali. Muitas pessoas também reclamou para mim, vinham reclamar sobre o correio. Mas a sociedade depois vai entender que isso aqui é por uma melhoria. Tá? Nós estamos sofrendo agora para colher o fruto depois. Hoje a gente está plantando para colher depois. Se lá na sua casa estiver demorando, como eu ouvi o colega mais dizendo que amanhã muito cedo está lá tentando resolver esse problema para você trafegar melhor. E alguma reclamação que tiver construtiva como essa sua, claro que a gente vai fazer o máximo possível e impossível para ajeitar aquele objetivo aqui para a pessoa ficar satisfeita. Mas eu tenho certeza que as coisas estão melhorando, não vão melhorar, já estão melhorando. E com certeza, se estão melhorando, vai ficar bom. Então, essas são minhas palavras. Muito obrigado. Quem tiver mais alguma coisa a falar, a fala será concedida. Senhor vereador, eu não atribuí o assalto, esse assalto ou qualquer outro que seja, ao prefeito. Você falou que eu atribuí esse assalto ao prefeito. Eu não atribuí ao prefeito. O que eu estou pedindo é mais segurança. O que eu estou pedindo é mais segurança para que, futuramente, casos como esse sejam evitados. Eu não atribuí assalto, ou seja lá o que for, ao prefeito, não. Eu falei no requerimento da nossa primeira sessão, que eu tenho um requerimento de uma melhoria no CPM e o aumento de contingenciamento policiais. Eu não atribuí o assalto ao prefeito, como você falou. Eu estou pedindo mais segurança para que certos eventos como esse não aconteçam lá na frente. Eu não atribuí nada ao prefeito. Certo? E com relação que eu não era vereador, olha, é o seguinte, eu não era vereador, eu não falava nada, porque esse mundo aqui, esse mundo da política aqui, para mim era um mundo sujo. E eu não mudei essa ideia não de mundo sujo. Aqui você vê aqui 2 vereadores de situação que botam o prefeito em uma bolha que está tudo bom. No meu ver não está tudo bom. No meu ver não está tudo bom. A gente precisa de melhorias na saúde, precisa de melhorias na educação. Tem várias coisas que precisam ser melhoradas. Aí vocês colocam o prefeito em uma bolha que está tudo bom e pronto, vai para o extremo. Você está entendendo? Então, assim, eu não falava nada, eu não me meti na política, eu entrei na política aqui, vamos dizer assim, que por um acaso eu entrei na política. Porque eu não gostava desse mundo aqui. Eu não gostava desse mundo aqui, onde um tentando derrubar o outro, é uma sujeira atrás da outra, Então, até o momento, eu não mudei meu pensamento, não. Vamos ver se nesse tempo que eu passe de vereador, eu mudo essa ideia, né? Então, é por isso que eu não me metia em política. Eu não falava de um, não falava de outro, não me se arriba nenhum e elogiava o outro. Você está entendendo?
Aí eu entrei na política, agora sim eu estou vendo, inclusive até agradecer a vereadora Camila, que está sempre pedindo o pessoal participar. Por que eu não participava? Eu nunca tinha visto uma sessão dessa Câmara, nunca tinha visto pela tradição, nem aqui, inclusive o que a vereadora falou, para o pessoal participar, é bom, que está aí tomando. Eu não participava, eu não era desse mundo aqui. Então, por essa razão, eu não fazia cobrança de um, não fazia cobrança de outro, não falava mal ou bem de qualquer que seja, você está entendendo? Agora sim, agora vocês colocam o prefeito numa bolha dizendo que está tudo bom, não está tudo bom. Tem muita coisa que precisa ser melhorada. E é só isso que eu estou pedindo. Que algumas coisas sejam melhoradas. E obrigado. Meu colega Renato pediu a palavra, será que você aqui? Falar a respeitinho aqui, vereador, sobre o problema da segurança. O problema da segurança no nosso município não é de hoje. Todo mundo sabe, já vem de outra gestão. E o dever da segurança pública é do Estado. Quem está falhando com nós aqui? O Estado. O Estado que está falhando com o nosso município. Né? A gente vê a boa vontade do prefeito, a gente vê, né? As conversas lá em Teresina, a gente vê pelas fotos. E ele pedindo. Então, quem está falando com a gente? O governo do Estado. Porque o dever da segurança pública é do governo do Estado. Né? E esse problema da segurança não é de hoje. Né? Já vem se arrastando desde sempre. Eu não conheço, já vem se arrastando. Né? É um problema assim mesmo muito crítico. Né? A população está à mercê desses bandidos. Né? Mal acostumado, como se diz. Né? Só espera ali no mata-burro roubar a moto do trabalhador. Né? Que custou caro para adquirir, e aí leva e por isso mesmo fica. Poucos dias que a população esquece, vem de novo e leva outro. Né? É triste, né? A situação triste, mas registrar que o problema da segurança não é de hoje e também que o problema é dever do Estado. É dever do Estado acolher o nosso município com a segurança. Tá sendo falha do Estado, né? Porque a gente vê em outros municípios aí que tem segurança e aqui nós somos uma cidade de fronteiras. E o Estado não está vendo nossa cidade com bons olhos nessa parte. Né? A respeito da secretária, eu parabenizo você, porque mesmo com os problemas que tem na sua secretaria, você está aqui, dando a cara a tapa e ouvindo. Né? Quem dera que outros secretários tivessem essa mesma disposição sua. Né? Eu já vi muitos relatos, eu já presenciei que você disponibiliza até seu carro particular para atender a população. Eu já vi muitas pessoas já me falaram, né, que você mandou pegar o seu carro particular, o carro do seu pai, já ouvi, mas não deixa a população na mão. Né? A respeito do vereador Bahia, você falou aí a respeito de falar que não está, a gente sabe, está há poucos meses na gestão, né, entrando nos 3 meses, né, mas eu acho assim, meu ponto de vista, não estou puxando saco para ninguém, não estou fazendo política para ninguém, mas na chapa, junto com o Marcos, foi eleito um vice-prefeito esse, que já foi prefeito do município por 2 mandatos. Uma pessoa já experiência. Não entendo o motivo de não estar usando a experiência dele em muitos problemas que está dentro do município, pequenos problemas que dá para ser resolvido e não está contando com a experiência do vice. Né? Eu acho que o nosso prefeito teria que ouvir mais a voz da experiência. Muitos problemas aí dá para ser resolvido, né? Se ouvisse, né? Mas, infelizmente, a gente vê que parece que trocou já até de vice já. Tem secretário aí querendo achar que já é vice. Né? Aí fica difícil, né? Então, eu acho assim, que se tivesse mais trabalho com o vice-prefeito que já é experiente, novos colegas aqui da casa já sabem, né? O prefeito foi 8 anos, né? Seu Antônio Chimenez, né? Então, ele já tem uma experiência muito grande, né? Muitos problemas estão se alastrando por falta de, talvez até de um diálogo, né? E eu acho que o vice-prefeito é uma pessoa capacitada para ajudar nesse momento, porque não trabalhar junto, não entendo, né? Por que não trabalhar junto? Quer dizer que só quis os votos do vice-prefeito na campanha política? A política passou, não vai querer a experiência dele para trabalhar junto, né? Assim, no meu ver, não estou defendendo, até mesmo politicamente, né? A gente não tem uma relação, como se diz, não estamos tendo relação no momento politicamente com o vice, né? Mas é o que eu vejo. Eu acho que com a experiência, nesse momento, que o Marcos é uma pessoa nova, está entrando agora, está conhecendo as coisas agora. Então, uma pessoa que já é experiência, não estou dizendo
que o prefeito vá governar com a mesma forma que o vice-prefeito governou, né? Mas que muitas coisas dá para ser resolvidas se ouvisse mais experiências, né? Como diz, né? E eu gostaria de dar meu boa noite a todos. Se tiver mais alguma coisa para pensar, fala. Sobre o nosso colega Caído, sobre os dois vereadores que põem o prefeito no apoio, eu acho que você se expressou mal. Porque assim, o que eu vejo é o seguinte, o Marco está tentando mudar o nosso município, a cara do nosso município. Só para botar só um exemplo, você reclamou aí de um requerimento que não foi dado resposta, um requerimento que você foi dado resposta. Aí você vai atrás do requerimento que eu fiz no mandato passado da Camila. Nunca teve resposta de prefeito, nunca teve resposta, nunca teve ninguém para vir aqui e dar a explicação do pedido que a gente fez. Teve projeto de lei que foi votado, e se não teve resposta, era para ter sessionado. Esse projeto de lei foi engavetado, ficou por lá e não vai responder. Só para você ter uma ideia que como era a questão passada, e aí você falou nessa situação. Você não se põe no lado que nós tivemos no lado passado, como era o suprimento. Em Teresina, quando eu fui candidato a vereador, eu cheguei a falar por primeira vez, ela igual você, era uma dificuldade do mundo para mim ser candidato, não tinha vocação, né? Aí eu peguei e fui conversar com ele. Eu fiz uns pedidos a ele, né? Antes de conversar com ele para ser candidato, o governo não está interessado nesse tempo. Sobre a ambulância de Alto Alegre, foi botado no governo não está interessado nesse tempo. Eu pedi isso tudo aí naquele tempo, mas interessado não foi eleito. Quando eu fui eleito, estava com o colega de Camilo, mas conversando uma noite, fui lá conversar com ela Camilo. Olha, eu vi o negócio da casa de apoio de Teresina, e a gente disse, não, que parece que tem razão, vamos entrar nós dois juntos, vamos fazer um projeto por causa de apoio. Nós fizemos um projeto aqui. Foi a maior confusão do mundo desse projeto aqui. Nós botamos um projeto que colocar engavetado, teve vereador que disse que não tinha necessidade, que todo dia voltar, indo voltar, teve tudo dificuldade que o mundo teve aqui. Por último, como não tiveram nada que falar para nós, o pessoal, nós colocamos na internet, foram lá em Teresina, contrataram lá uma casa de apoio com uma distância de mais de 5 a 6 quilômetros e gastaram de UBS R$60 para uma pessoa fazer um tratamento de radioterapia. Uma pessoa que está saindo aqui do interior, do Santa Rosa, do Alto Alegre, do meio do São na fronteira, se ele for fazer um tratamento em Teresina, pagando R$60 por dia para ir voltar de Uber, ele pensa que dinheiro, porque não dá não. Não dá certo não. Eu ainda fui lá na casa de apoio, fiquei uma vez mais no caminho, eu cheguei até aí lá. Mas eu vi a dificuldade. Por último, eu estava aconselhando, eu estava vendo que aqueles R$60 que a pessoa pagava, era muito mais fácil algum deles ficar numa pensão do lado do São Marcos e ter menos trabalho. Eu comecei a gravar de pessoal. Hoje, no segundo dia que eu fui ver o prefeito Marco, eu falei para ele sobre esse assunto, da casa de apoio. Porque isso aí é uma coisa que eu sempre estou interessado, eu sempre vi a dificuldade. Falei para o Marco, na mesma hora ele falou, não vamos fazer diferente. Nós vamos ajeitar uma pensão lá pertinho de lá, uma pensão com alimentação tudo direitinho para quem for precisar ser atendido na parte da saúde. Isso já acredito que já está tendo no diário oficial já alguma coisa sobre isso. Ele já está ajeitando isso aí sem dificuldade nenhuma, que a gente vê que nós precisamos disso. E essa casa de apoio é para todos. Quem precisar estar lá fazendo tratamento, eu acredito que vai ter a comunicar com a secretária de saúde, com alguém, que vai ser disponibilizado essa pensão e uma pensão do lado sem ter custo com o paciente que não consegue nem para que fazer o tratamento. E é isso que eu vejo, não é querendo pôr ele em pedestal, mas eu vi a boa vontade que ele está tendo com a situação. Os carros, antes de falar dos carros da saúde, primeiro que dá um geral aqui, eu até me assustei quando cheguei na prefeitura a primeira vez. O carro pipa estava com os pneus tudo arrebentado, os ombros tudo lá encostado, parecia assim aquela sucatão. Meu pai do céu, o que fizeram com o mundo desse estado?
Aos poucos está tentando levantar. A gente tem que ver que está tentando. Os ônibus, ele comprou uma carrada de pneus, jogou os ônibus. Tudo ele está tentando fazer, não é tentando dizer que ele é bom, não, mas tentando ele fazer o melhor e a gente também vê o que ele está fazendo. Tem as dificuldades. Todo prefeito tem dificuldade. Ele está tendo dificuldade com a gestão passada que deixou bagunçar o negócio. E ele está tentando organizar. Porque antes de a pessoa falar, tem que ir lá no hospital e dar uma olhada em todas as ambulâncias e ver a situação das ambulâncias lá. Tudo bagunçado, tudo quebrado. Caminhoneta todos que mandaram ajeitar e já está no prédio. Tiramos lá em Teresina, que foi abandonado lá. A van quebrou, não prestou mais, está lá encostada e mandaram ajeitar e não prestou. E a primeira gente faz um relatório do que está acontecendo para a gente julgar o prefeito. Porque o prefeito está tentando resolver. Está tentando resolver. O prefeito está tentando resolver. Né? E isso quer dizer, não é tentando botar ele no apoio nem nada, não. E não precisar cobrar, a gente tem que cobrar. Você não paga nada, você tem que cobrar com dignidade. Precisar fazer uma cobrança, faça um requerimento, faça um ofício, mande para ele lá. Que durante a gestão do prefeito anterior, eu nunca precisei da prefeitura. Quando fazia, mandava um ofício, mandava um ofício, eu trabalho melhor, eu mandava aqui para lá. Às vezes não é respondido, mas eu tinha uma iniciativa. Né? Mas é desse jeito, eu vejo assim, que ele está com boa vontade. Vamos dar a oportunidade, rapaz, que o rapaz está querendo trabalhar. E isso que eu estou dizendo. A crítica tem, porque geralmente quem está na situação, quando sai, sempre vai criticar. Sempre vai ter uma críticas. Mas a gente tem que criticar com consciência, saber o que está criticando. Porque não adianta criticar só para criticar, não. Tem que falar as coisas que sabe. Tá? Minhas palavras é essa. Essa palavra no colega no caminho. Vereador Clarissa, quando você generaliza a sua fala, né, que a política é um meio sujo, você termina se colocando também, né? Não só você, mas a todos nós aqui. E assim, eu não me vejo uma política nesse meio sujo. Eu sou sim. Hoje eu estou numa política. E como você até mencionou isso em sua fala também, eu nunca havia participado das sessões, não conhecia. E desde quando eu entrei aqui, eu tenho esse incentivo, porque também eu agi igualmente a você em relação a não participar da política municipal. Né? Eu acho que a gente só dá importância a certas coisas quando a gente está à frente. Né? Então, assim, na sua fala, realmente você se coloca, né, como um apolítico, e eu vejo que aqui a gente tem bons políticos. Não só aqui, mas a gente encontra, sim, bons políticos. E a gente dá a visão para a sociedade do que a gente se olha, né? Então, acho que devemos deixar nossas questões partidárias mais de lado. A gente trazer realmente pautas para a Casa Legislativa que tenham fundamentos de discussão. Porque senão a gente leva 1 hora, 2 horas, 3 horas só discutindo coisas não relevantes, discutindo gestões passadas. Gestões passadas, a gente não tem mais como resolver os problemas que ficaram para trás. Né? Gestão se trabalha a curto, médio e longo prazo. E nem todos os gestores, nem todo político tem visão de gestor. Porque político é uma coisa, gestor é outra. Então, nem todos os políticos têm essa visão de gestor. Então, muitas vezes, o político ele se elege e ele só olha para aquele campo visual dele, daqueles 4 anos ou 8 anos dele no poder. Ele não olha para daqui 4,
8, 24 anos, 50 anos, né, 100 e poucos anos do município. Acho que todo político tem que olhar além. E na sua fala, que você mencionou, na questão de como se tudo tivesse bom, né? Eu vou colocar uma fala aqui que eu acho que todo mundo pode levar esse aprendizado, né? A gente sempre pode melhorar um pouquinho, né? E nós, seres humanos, nós nunca vamos estar contentes, a maioria das pessoas nunca vão. Por exemplo, eu conquisto aqui uma coisa. Por exemplo, conquistei um carro do ano, né? Apareceu outro carro. Eu já vou ficar de olho no carro seguinte, já vou querer conquistar. Então, assim, sempre nós vamos poder melhorar um pouquinho. Sempre. Por mais que esteja ruim, se está ruim, nós vamos melhorar para ficar bom. Se está bom, nós vamos melhorar para ficar melhor ainda, né? Então, essa é a visão. Então, assim, eu acho que realmente a gente precisa focar no que é essencial para a nossa sociedade, para a nossa população, né? E política, somos nós que fazemos. Nós, não políticos aqui como estamos, mas nós, sociedade. Nós, sociedades, por isso que, assim, futuramente a gente pode, nós vereadores, podemos até pensar mais em alguma ação para a gente conscientizar a população e incentivar eles a fazerem política junto conosco. E só para fechar aqui a minha fala quanto a sua fala, vereador, você falou 3 pontos importantes realmente para a sociedade, que é segurança, educação e saúde, né? A segurança, como já até mencionado pela vereadora Renata aqui, é dever do Estado. Né? E a gente já tem visto algumas ações do nosso prefeito em articulações com o secretariado de Estado para tentar ajudar, né? Resolver algumas situações do nosso município. Acredito que a gente vai colher os frutos dessa articulação com eles, né? Mas também não é de uma hora para outra, como uma varinha de mágica, que a gente vai conseguir essas resoluções, né? É solucionar todos os problemas. E por mais que ele traga mais frota, sempre vai existir um problema. Outra coisa também, na questão da educação. Eu estive conversando com o secretário de Educação, Alderi, a respeito justamente da frota, né? E não estava indo, algumas crianças não estão indo para a escola, e o que ele relatou foi que, vereadora, a empresa que estava, ela não estava suprindo a necessidade principal, que era a segurança das crianças. Você pode ver que não tem um carro aberto hoje. Então, assim, a gestão está priorizando a segurança das crianças. Era para ter se resolvido nesta semana a situação dos carros, mas questão de logística, de contratação da empresa, não foi solucionado, né? Mas de antemão ele disse que já está tentando resolver o mais rápido possível, né? E só falando aqui a fala da nobre colega vereadora Renata, quanto à questão do incômodo, né? Existem alguns incômodos que realmente são necessários, como a questão deste incômodo em que a população, a comunidade está passando, que você está passando, que a população toda vai passar, né?
mas é para o benefício da população, né? E hoje eu estive na cidade e eu passei justamente nessas áreas, né? Que já estavam abertos, né? E eu já constatei que já estavam fechando. Então já tem grande parte das ruas já fechadas. Agora é só ter mais um pouquinho de paciência para poder ir fazendo todo o nivelamento, né? E as pessoas trafegarem com todo o comodismo, né? Mas eu trago até uma analogia para vocês em relação a uma reforma da casa de vocês. Gera transtornos para vocês, não gera? Mas é um transtorno que vocês foi necessário para melhorar a qualidade do ambiente de vocês. Então, assim, é um transtorno que vai gerar uma qualidade de vida para a nossa comunidade, né? Só para fechar realmente a minha fala, vamos deixar nossas questões partidárias lá fora, para a gente discutir lá fora e realmente focar no interesse da nossa comunidade local aqui. Só rapidinho, só para vereadora Clínia, é por isso que eu lhe agradeci por você convocar, está sempre convocando a sociedade para participar, porque assim, a minha visão como eleitor, infelizmente, é a visão de muitos eleitores, que a política é um mundo cruel, para ser sincero. Essa é a minha visão como eleitor. Então, por isso que eu lhe agradeço por sempre estar convidando o pessoal para participar, por isso eu lhe agradeci. Quero o pessoal conhecer ainda mais, assim como eu estou conhecendo, estou aprendendo a conhecer. Então, na verdade, eu fiz um agradecimento por você estar sempre convidando a sociedade para participar das sessões e da política para entender ainda mais. E obrigado mais uma vez. Vereador Chico, você colocado agora o projeto da Casa de Apoio? Seu? Agora para ser votado, você vai fazer para a casa novamente? Eu sugiro que você traga seu projeto que não foi na gestão passada, que você traga agora no votar. Eu acredito que ninguém aqui vai ser contra, né? Casa de Apoio. Eu acredito que pode ser votado, mas só que antes de ter votado já foi selecionado esse problema já, né? Porque, no caso aí, a dificuldade que nós tivemos no período lá, não sei se você lembra desse problema aí, porque foi a maior confusão do mundo para poder arrumar uma casa lá, que não podia, porque tinha um carro que era para ir, tinha um carro que era para ir toda semana, que não podia levar. A casa, tudo aquilo que eu posso falar sobre o projeto aqui, não tinha um projeto, não dava certo. E hoje, querendo ou não, mas estava falado com o prefeito, e o prefeito já está indo de projeto. Mas aí vai botar esse projeto. Já tem um projeto feito, né? Vai botar esse projeto, vai fazer o projeto, vai fazer. Isso é importante, né? Importante. Aí, mas engraçado que você fala assim, mas o projeto do ônibus escolar, ele foi colocado aqui, foi votado por ele e não foi selecionado. Porque no período você não era vereadora, mas era para ter citado, falar com o nosso vereador que era no período, dito porque ele não foi votado, não foi dado o. Votado foi votado. Foi votado porque ele não foi selecionado. Então, para falar um de cada vez. Porque não foi selecionado, isso que é o problema, né? Aí tem muita coisa, vereadora, que a crítica, ela é construtiva, mas tem uma crítica que a gente tenta fazer para melhorar o município. Pois é, vereador, não estou criticando, aproveitando a fala da vereadora Camila, né, onde ela fala que para a gente trazer assuntos relevantes aqui para a Câmara, né, no nosso município, né. Mas toda vez que nós da oposição faz qualquer assunto aqui, o assunto é falar da gestão passada, né. Então eu acho que a gente tem que deixar a gestão passada no passado, né, ou se deixou o problema, ou se deixou dívida, seja lá o que tinha deixado, né. Vamos olhar agora para frente, vamos torcer, vamos trabalhar junto com o prefeito para que seja solucionado os problemas da agora para frente. Porque ficou para trás, ficou para trás. Esse negócio de ficar comparando, que nem a vereadora Camila, vamos ficar a noite todinha nesse pátio, né? Você vai defender o seu lado e lógico que nós vamos defender o nosso, né? E aí eu acho que, como a vereadora Camila disse, as divergências políticas a gente passa lá fora, na época de campanha, tudo direitinho, né?
A respeito do transporte, vereador, você falou que o secretário falou que os ônibus não estavam adequados. Né? Tudo bem, concordo, eu acho que os ônibus têm que ser realmente adequados aos alunos, mas uma questão que a gente já tem até que ver, na hora que a nova empresa assumir, que não adianta os ônibus estar adequados e não ter um motorista capacitado para dirigir. Porque a gente sabe, a gente recebeu reclamação, a gente vê um vídeo de motorista que quebrou pedra, eu vi mesmo, um motorista do ônibus que quebrou as pedras lá do Luquinho, que quis vagar no muro. Então, não adianta os ônibus estar bem equipados e o motorista não estar capacitado, porque carregar aluno é uma coisa séria. Tem que estar capacitado na carteirinha, né? E tem que estar o curso de carregar aluno, né? Vereador, você sabe disso, né? Mas é como se diz. E aí, vereador, sobre aquela questão que você disse, né? A gente recebeu uma reclamação e a gente ia atrás, né? Eu quero falar sobre essa fala aí, porque essa semana eu realmente recebi uma denúncia da escola, na questão da merenda, né? E aí eu fui lá verificar, porque não é só a gente ouvir a denúncia na rua e trazer para cá. A gente tem que verificar se é verídico ou não, né? E nada do que foi me relatado, nada do afunido que me fizeram, né? Eu fui lá verificar, né? Então, é que nem você diz, eu sou vereador de oposição, mas faço meu papel com responsabilidade. Eu não sou, todos os nossos colegas que sabem, eu não sou uma pessoa de ir em rede social, ficar criticando, jogar piada, eu não gosto disso, eu acho isso aí muito feio, né? Eu acho que se a gente tiver algum problema com alguém que resolva, né? Não ficar em rede social, em grupo, denegrir ninguém, porque eu acho que nós que somos representantes do povo, a gente tem que manter o respeito, né? Principalmente pela população e por quem nos colocou aqui, né? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas de forma errada, né? Sabe, de qualquer coisa na rede social. Eu acho que isso aí não é maneira de se resolver as coisas, né? Que nem você recebeu a denúncia, vamos verificar se realmente a denúncia é verídica. E aí eu recebi a denúncia, fui verificar e não era nada do que foi me relatado, né? Pelo contrário, achei há pouco tempo bem organizado o colégio, fui muito bem recebido pelo diretor, uma pessoa muito capacitada, conversou muito com a gente, né? As merendeiras, vigia, tudo bem equipado lá. Então eu parabenizo, né? A gente não está aqui só para cobrar e nem para criticar, a gente está aqui para elogiar também, né? Elogiar o que o prefeito está fazendo. E eu acompanho as redes sociais, né, da prefeitura, como a reforma da estrada que foi feita aí, né? Estrada da Pombeira, que ainda não foi concluída devido, acho que o rio, né? Que seja feito outras estradas do município. Eu cito aqui também a estrada de Pau Ferrado, acho que está na rota, né, vereador? Para ser feita, é uma estrada de grande benefício para a população, aquela população necessita realmente da estrada. O vereador conhece a região, no verão é horrível, está trafegado, né? A gente tem que dar uma volta bem grande pela Santa Rosa. E a gente está aqui para fazer oposição, mas com responsabilidade, vereador, que nem você falou, né? A gente está aqui para trabalhar o prol de todos nós vereadores aqui, trabalhar em prol do município e da população, que é o mais importante no momento, né? E lógico, cada um aqui tem suas opiniões, vai ter suas divergências, mas vamos tentar melhorar cada vez mais, porque a gente está aqui para aprender também, né? Não só para ser cobrado, para aprender também, né, vereador? E meu bom vereador, assim, no caso que você falou sobre o assunto sempre falar do passado, isso aí no mandato passado, eu sempre falei para o vereador aqui, que geralmente tinha um vereador que se falava que o prefeito atual nunca tinha tido um prefeito que tinha sido igual a ele. Isso aí teve muito vereador que falou essa situação aqui. O que acontece? Eu acho que isso aí, passado é passado, sim. Só que o problema é o seguinte, estão falando que o prefeito, botando uma culpa do prefeito, está com 3 meses tentando resolver o problema. Aí a gente tem que citar o que era no passado também. Mas eu acho que o certo não é falar em passado, falar em futuro. Porque o futuro do Somos da Fronteira hoje, ele tem um albergue, pode amanhã ser um hospital. O futuro do Somos da Fronteira hoje, não tem uma rodoviária, pode ter, vai crescer cada dia mais. Isso aí tem que pensar no futuro, não pensar no passado, isso é verdade.
Só que aí é obrigado a gente falar, porque estão falando que tudo era a maravilha na gestão passada, e agora está tudo ruim. Aí precisa de falar do passado. Mas eu acho que já está na hora de parar de falar de passado, porque o passado começou. Se não começasse, primeiro, no ensino federal, no ensino subir no Brasil, e hoje o Brasil não acontece, começou sem nada. A gente tem que pensar no futuro, isso é verdade. Só que não pode falar sempre do passado, eles não falam uma frase, eu quero falar dessa. Senhores vereadores, agora vamos botar os requerimentos aqui em votação. Requerimento da nobre vereadora Ana Camila, 01/2025. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se, por favor. Requerimento aprovado. Agora vamos para o requerimento do vereador Lindomar Brito, esse que vos fala. É o 01/2025. Quem for contra, levante-se. Quem for a favor, permaneça sentado. Os dois requerimentos foram aprovados por todos os vereadores aqui da casa. Meu boa noite a todos e a próxima sessão fica marcada para o dia 25. Só um minutinho, eu não poderia deixar de agradecer à vereadora Renata pelo reconhecimento do trabalho da gestão do Carnaçada e quero dizer que está à disposição de 5 da manhã às 11 da noite. Viu? Obrigado. Vereador Zomar. Na sessão, não sei se foi na sessão passada, que tivemos aqui as outras online, né? Eu falei no caixa d'água lá do Sangrador. E aí, falei com a vereadora Luiz. Aí eu queria só reforçar para você isso, viu? Perfeito. Que é entre o Alberiano e a dona Luísa Nova, viu? Aí eu mandei até a foto para você, que deu uma olhadinha. Reforço também, viu? Bom. Vereador. É isso? Será atendido. Meu boa noite a todos, nossos colegas vereadores, e em nome de Deus é para a sessão encerrada.